Uma conversa com o Papa Francisco sobre a doutrina social da Igreja. Queridos amigos jovens, só a conversão do coração pode tornar mais humana a nossa terra cheia de terror e de violência. E isso significa paciência, justiça, prudência, diálogo, integridade, solidariedade com as vítimas, com os pobres e os ainda mais pobres, dedicação sem limites, amor que vai até a morte pelos outros. Se tiverdes compreendido isto profundamente, então, como cristãos comprometidos, podereis transformar o mundo. O mundo não pode continuar como está. Se hoje um cristão passa ao lado da necessidade dos mais pobres dos pobres, na realidade não é cristão. Aquilo a que atualmente chamamos doutrina social da Igreja Católica teve a sua origem no século XIX. Com a industrialização, emergiu um capitalismo brutal, uma espécie de economia que aniquila os seres humanos. Grandes indústrias, sem consciência, fizeram com que as pobres populações agrícolas trabalhassem duramente com salários de miséria em minas ou em fábricas sem condições. Havia crianças que já não viam a luz do dia, eram como escravos, enviadas para debaixo da terra para puxarem vagões de carvão. Muitos cristãos ajudaram com grande empenho nesta necessidade, mas depressa perceberam que isso não era suficiente. Então desenvolveram ideias a fim de agirem social e politicamente contra a injustiça. O documento que é considerado fundador da doutrina social católica continua a ser a encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, sobre os novos problemas sociais, publicada em 1891. O Papa escreveu de um modo claro e sem equívocos: retirar ao operário o seu merecido salário é um pecado quebrada aos céus. A Igreja empenhou toda a sua autoridade para lutar pelos direitos dos operários. Porque as necessidades dos tempos assim o exigiam, a doutrina social católica foi, com o passar dos anos, enriquecida e apurada. Muitos debates se realizaram sobre a comunidade, a justiça, a paz e o bem comum. Foram elaborados os princípios da personalidade, da solidariedade e da subsidiariedade. No entanto, e em rigor, não se pode dizer que a doutrina social tem a sua origem neste ou naquele papa, ou neste ou naquele pensador. Ela brota do coração do Evangelho. Ela brota do próprio Jesus. Ele é, em pessoa, a doutrina social de Deus. Esta economia mata, como referi na minha exortação Evangelii Gaudium, número 53, porque, de fato, ainda existe nos nossos dias aquela economia da exclusão e da disparidade dos rendimentos. Há países onde 40% ou 50% dos jovens estão sem trabalho. Em muitas sociedades, os idosos são rejeitados, porque aparentemente não têm valor ou já não são produtivos. Extensões inteiras de terra são despovoadas, porque os pobres fogem para os bairros de lata das grandes metrópoles com a esperança de aí encontrarem alguma coisa para poderem sobreviver. A lógica produtiva de uma economia globalizada arruinou as modestas estruturas econômicas e agrícolas das suas regiões. Cerca de 1% da população mundial possui em média 40% da riqueza mundial e 10% da população mundial possui 85%. Por outro lado,
pertence à metade da população mundial, aproximadamente 1% deste mundo. 1,4 bilhões de homens vive com menos de €1 por dia. Quando hoje vos convido a conhecer realmente a doutrina social da igreja, não me estou a imaginar apenas grupos de estudo debaixo de uma árvore. Isso é bom, fazer isso, mas o meu sonho é maior. Eu espero que 1 milhão de jovens, mais ainda, que uma geração inteira seja, para os seus contemporâneos, uma doutrina social em movimento. O mundo só mudará quando homens com Jesus se entregarem por Ele, com Ele forem para as periferias e para o meio da miséria. Ide também para a política e lutai pela justiça e pela dignidade humana, sobretudo dos mais pobres. Todos vós sois a igreja. Trabalhai para que esta igreja se transforme, para que seja viva, porque se deixa interpelar pelos gritos dos desprovidos de direitos, pelos clamores dos que sofrem todo tipo de necessidade e daqueles pelos quais ninguém se interessa. Ponde-vos, portanto, vós mesmos em movimento. Se muitos colaborarem nesta ação comum, então as coisas irão melhorar neste mundo e os homens poderão sentir que o Espírito de Deus age através de vós. E talvez então vós sereis como tochas que tornam mais claro para esta humanidade o caminho para Deus. Eu rezo por vós todos os dias. Rezai também por mim. Francisco.